Bom dia a todos. Dando continuidade à aula de ontem, vamos falar hoje sobre autodepuração, aeração e a continuação de lagoas anaeróbias. Então, o impacto do lançamento de efluentes em corpos receptores. A gente já vem falando isso há bastante tempo. O efeito dos poluentes. Principal, diretamente o lançamento de carga orgânica vai impactar no consumo de oxigênio. Isso leva a condições sépticas, a alterações da biota e a eliminação de algumas espécies que não conseguem sobreviver em um meio com baixa concentração de oxigênio. Isso pode levar à má formação e até mesmo tumores, o que leva à restrição no consumo de peixes. Leva também a um acúmulo de sedimentos, formando muito lodo no fundo, o famoso assoreamento. Com isso, muito crescimento de micro-organismos bênticos. Eles movimentam esse lodo, levando a maior turbidez, o que acaba acarretando em perda de hábitats e mudanças na biota do local. E também acaba gerando muita espuma naquele curso d'água. Quando é lançado um excesso de carga orgânica, de matéria orgânica alta DBO no rio, o que acaba acontecendo? O aumento do consumo de oxigênio dissolvido naquele ponto. Isso é o principal problema de poluição das águas no Brasil e no mundo. Mas a grande vantagem é que nos rios ocorre um fenômeno chamado de autodepuração. O rio ele é dinâmico e um problema de excesso de carga orgânica lançada em determinado ponto pode ser corrigido pelo próprio curso da água. Isso, então, leva ao restabelecimento do equilíbrio no meio aquático por mecanismos essencialmente naturais, após as alterações induzidas pelos despejos afluentes. Uma água que é depurada, ou seja, que teve um lançamento pelo próprio curso dinâmico do rio, foi depurada, é bem diferente de uma água potável pronta para o consumo. Então, o uso da água no trecho em questão tem que ser bem pensado e, para esse uso para consumo humano, com certeza corretamente tratado. E o equilíbrio naquele ponto de lançamento vai ocorrer em condições diferentes das existentes anteriormente. Isso em função das alterações pontuais que ocorrem com as espécies. Então, para ilustrar isso que eu acabei de falar, vou falar um pouquinho sobre essa diversidade de espécies pré- e pós-lançamento exacerbado de carga orgânica. Um ecossistema quando está em condições naturais versus ecossistema em condições perturbadas. Num ecossistema em condições naturais, eu tenho um elevado número de espécies. Já no ecossistema em condições perturbadas, eu tenho um reduzido número de espécies. Sobrevivem apenas aquelas com maior resistência à baixa concentração de oxigênio. Em condições naturais, apesar de eu ter um elevado número de espécies, eu tenho um reduzido número de indivíduos em cada espécie, vivendo em equilíbrio. Já no ecossistema em condições perturbadas, eu tenho um reduzido número de espécies e eles acabam multiplicando demais. Então, eu tenho um elevado número de indivíduos em cada espécie, levando ao desequilíbrio. Isso por quê? Porque a poluição ela é seletiva para as espécies. As zonas de autodepuração. Explicar como que isso acaba acontecendo no rio. Então, numa zona limpa, eu tenho uma região com alta concentração de oxigênio dissolvido, baixa demanda bioquímica de oxigênio e baixa concentração de micro-organismos. Então, a jusante do lançamento ou antes do lançamento do despejo tem um equilíbrio ecológico, elevada qualidade da água e uma diversidade de espécies envolvidas ali naquele ecossistema. Quando eu tenho um lançamento de um excesso de carga orgânica, ou seja, eu tenho muita matéria orgânica entrando em contato com o rio, o que acontece? Eu aumento demais a demanda de oxigênio dissolvido. Então, os micro-organismos consomem rapidamente o oxigênio e o oxigênio dissolvido decresce grandemente.
As espécies naquele ponto do rio diminuem bastante, ficando apenas aquelas muito resistentes à baixa concentração de oxigênio. Então, esse é o ponto de lançamento, e aqui a maior área de degradação. Então, eu tenho aqui uma alta carga de matéria orgânica e uma grande quantidade de bactérias, e o oxigênio dissolvido indo lá embaixo em sua concentração. Quando começa a ocorrer a decomposição ativa dessa matéria orgânica lançada, por quê? Porque o rio é dinâmico, acaba tendo um decréscimo na carga orgânica, porque elas foram consumidas pelos micro-organismos, mas além do poder de diluição do próprio curso d'água, a carga de micro-organismos, de bactérias aeróbicas que consomem essa matéria orgânica também cai, acompanhando a queda de matéria orgânica, e o oxigênio dissolvido começa a subir, principalmente pela reaeração. Já na zona de recuperação, a gente chega a estabelecer o oxigênio dissolvido próximo às condições iniciais, e o número de bactérias e a carga de matéria orgânica também cai bastante. E alguns seres vivos, alguns peixes naturais daquela biota, daquele ecossistema, voltam a começar a crescer naquela região, a colonizar aquela região. E já na zona limpa, mais à frente, eu tenho o oxigênio dissolvido completamente restabelecido, níveis de matéria orgânica de bactérias lá embaixo, e uma nova colonização, mas nessa situação atual, por seres vivos distintos dos existentes anteriormente, ou seja, uma nova colonização, uma nova diversidade de espécies habitando aquela região. Alguns fatores interessantes, importantes para a medida da qualidade da água. Tem de pH, que é bem simples de ser feito, temperatura também bem simples, nutrientes, principalmente nitrogênio e fósforo, envolvidos aí diretamente em eutrofização dos corpos hídricos, metais específicos, metais pesados, elementos orgânicos, turbidez, principalmente sólidos de suspensão, que vão causar essa turbidez, o oxigênio dissolvido diretamente envolvido em DBO e DQO, então demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, contagem de bactérias, principalmente contagem total de bactérias, para nos dar aí uma noção de como estão as condições daquela água. No vídeo anterior, conceituamos a demanda bioquímica de oxigênio, DBO. Vimos que a quantidade de oxigênio dissolvido na água é muito pequena, quando comparado com a quantidade de oxigênio na atmosfera. Vimos assim por que a água é tão sensível ao lançamento de resíduos orgânicos em seu interior. Quando lançamos resíduos orgânicos na água, imediatamente os micro-organismos que degradam esses resíduos começaram a consumir o oxigênio da água. Vamos admitir que ele não seja completamente consumido. Esse gráfico mostra a redução da concentração de oxigênio dissolvido com o tempo. Se, ao mesmo tempo, ocorrer a reintrodução de oxigênio na água por meios naturais ou artificiais, haverá um saldo positivo de oxigênio. Seu ambiente permanecerá aeróbio. Nos rios, isso ocorre através da interface água-atmosfera. Nas estações de tratamento de esgotos, ou ETs, podemos instalar equipamentos para provocar artificialmente essa introdução. Por enquanto, vamos ver o que acontece quando ocorre o lançamento de um resíduo orgânico num curso d'água. Vamos acompanhar o que acontecerá ao longo do percurso com a DBO, com a concentração de algas, de bactérias e de fungos. Estaremos admitindo que o oxigênio do rio não acabará, senão a história é bem diferente. Tão logo o resíduo é lançado, a DBO salta para cima. Observe que já havia uma DBO natural. A nova DBO será a média ponderada entre as vazões e DBO do rio e do resíduo lançado. A concentração de algas ainda não foi alterada. Será pequena se o curso d'água for limpinho, e praticamente não haverá bactérias e fungos. Pouco mais abaixo, as bactérias e fungos começam a proliferar, turvando a água. Com isso, a concentração de algas diminui e a DBO também diminui em função do consumo da matéria orgânica pelos micro-organismos. Mais adiante, a concentração de bactérias e fungos terá atingido seu máximo e começa a cair, porque o alimento, quer dizer, a DBO, está diminuindo e a concentração de algas começa a crescer. Finalmente, a DBO no curso d'água retorna ao seu valor normal, e as bactérias e fungos praticamente deixarão de existir. Já as algas atingirão sua concentração máxima,
porque o curso d'água está cheio de fósforo e do nitrogênio que resultaram da degradação da matéria orgânica. E pronto, voltamos ao que era antes, DBO dentro do esperado, presença de algas, embora poucas, e praticamente a ausência de bactérias e fungos. A literatura dá nome a essas regiões. A primeira é chamada de zona de degradação. Nela, a matéria orgânica é consumida com muita intensidade e o crescimento das bactérias e fungos é grande. Zona de decomposição ativa, em que a decomposição da matéria orgânica caminha para seu final. Zona de recuperação, praticamente decomposta a matéria orgânica lançada, o curso d'água tende a voltar à normalidade. E a zona de águas limpas, em que o curso d'água voltou à normalidade. No que diz respeito ao oxigênio dissolvido, dois fatores atuarão: a DBO, que tenderá a diminuí-lo, e a reaeração, responsável pela reposição do oxigênio no curso d'água. Você já terá percebido que corredeiras e cachoeiras favorecerão muito essa reaeração. Se subtrairmos uma da outra, encontraremos essa curva, que se chama curva de depleção de oxigênio. Devemos fazer com que ela permaneça sempre acima do limite mínimo fixado pela legislação para a concentração mínima de oxigênio no curso d'água. O traçado dessa curva poderá ser feito usando modelos que têm por base o modelo desenvolvido por Streeter e Phelps, que o criaram em 1925, tendo por base estudos realizados no rio Ohio, utilizando dados obtidos entre maio de 1914 até abril de 1915. Atualmente, podemos fazê-lo usando um computador, que permite levar em conta vários fatores adicionais, como a demanda bentônica de oxigênio, além da respiração e da fotossíntese. Além disso, podemos estudar trechos em série com diferentes características e a confluência de trechos. Vamos destrinchar esse método em um próximo vídeo dessa série. Por hoje, ficaremos apenas com seus aspectos conceituais. Então, matéria orgânica versus oxigênio dissolvido. Então, o oxigênio dissolvido tem sido tradicionalmente utilizado para a determinação do grau de poluição e de autodepuração de corpos d'água. Por quê? Porque ele é quantificável, é feito por medição simples, é expresso em concentração e passível de modelagem matemática. Então, isso é importante quando a gente quer saber, principalmente, como está a condição daquele curso d'água. E a gente pode fazer um balanço entre fontes de consumo daquele oxigênio do rio versus algumas chances aí de produção de oxigênio. Então, os fenômenos interagentes no balanço do oxigênio dissolvido, para que a gente consiga ter noção de como estão as condições e prever futuras condições de determinado curso hídrico. Então, fenômenos que causam consumo de oxigênio. Primeiro, lançamento de DBO, de matéria orgânica. Então, matéria orgânica solúvel e finamente particulada, solúvel e suspensa na água, é passível de oxidação. Ou seja, micro-organismos aeróbios vão consumir esse oxigênio para degradar essa matéria orgânica, fazendo o quê? O consumo do oxigênio. DBO, também, matéria orgânica também, suspensão, mas que são passíveis aí de sedimentação. Também vai levar a consumo aí do oxigênio. DBO por revolvimento desse lodo. Micro-organismos bênticos promovem a ressuspensão desse lodo, que é a matéria orgânica que sedimentou. Também leva ao consumo do oxigênio. DBO do próprio lodo e a DBO do revolvimento são as reconhecidas aí, tanto a 3 quanto a 4, como demanda bentônica, em função daqueles micro-organismos que vivem nesses locais bênticos, ou seja, estáticos no próprio lodo. A nitrificação, ou seja, tem compostos nitrogenados, a fase de nitrificação leva a abaixamento aí do oxigênio dissolvido. Já a produção do oxigênio, como ela pode ocorrer? A gente tem o fenômeno da reareação, a difusão osmótica, pode ajudar a equilibrar aí a concentração de oxigênio dissolvido no curso d'água. A transferência ocorre tanto por difusão molecular, por osmose, nessa superfície da água, como difusão turbulenta, a reaeração por turbulência do curso d'água. A fotossíntese de microalgas, fitoplânctons, plantas aquáticas que vivem nesse curso d'água, aumenta a produção do oxigênio. Então, como que isso ocorre? Durante o processo de fotossíntese,
Matéria orgânica, água e energia luminosa são consumidos no processo pelas plantas, pelas algas, pelos fitoplânctons, gerando matéria orgânica na forma da própria planta, do fitoplâncton, e liberando oxigênio. Como eu já disse um pouco aí sobre o fenômeno de reaeração. A reaeração é afetada por diferentes fatores, como profundidade. Quanto mais profundo é um curso d'água, mais difícil o oxigênio chegar lá no fundo. A velocidade de determinado curso hídrico, o que auxilia muito aí na turbulência de superfície, promovendo a reaeração de superfície. E temperatura. Quanto menor a temperatura, isso vai reduzindo a solubilidade e acelerando os processos de absorção, ou seja, mantendo os gases como o oxigênio aprisionados na água. Ok? Agora vamos falar sobre lagoas de estabilização. Lagoas anaeróbias. Na fase de digestão ácida, praticamente não ocorre a redução de DBO ou DQO, como já falado nas aulas anteriores, o que vai ocorrer somente na fase de fermentação metanogênica ou metânica. A crosta cinzenta escura de escuma, típica de lagoas anaeróbias, é extremamente benéfica, pois impede o desprendimento de gás sulfídrico para a atmosfera, o que poderia acarretar em odores fétidos. Interpõe a penetração de luz solar na lagoa, impedindo assim o desenvolvimento de algas, que produziriam oxigênio na camada superior. E nós queremos uma lagoa anaeróbica. Protegem a lagoa contra curtos-circuitos, agitação provocada pelos ventos e transferência de oxigênio da atmosfera, a famosa reaeração. Logo, a camada de escuma pode ser benéfica. Conservam e uniformizam a temperatura no meio líquido, impedindo a sua alteração por súbita modificação no meio externo. Funciona então como material isolante. Impedem o maior aquecimento da superfície líquida durante o dia e o rápido resfriamento durante a noite. Mais uma vez, papel isolante. Então, aqui para ilustrar uma lagoa anaeróbia, onde a gente vê aqui uma camada de escuma sobre a parte inicial da lagoa, ou seja, perto das tubulações de entrada, promovendo sob a camada de escuma maior anaerobiose. A camada flotante ou camada de escuma. A espessura e a área de recobrimento da lagoa são bastante variáveis. Isso vai variar caso a caso, quantidade de matéria orgânica, quantidade de material que é passível de flotar naquela carga orgânica. E eu devo conservar ou retirar essa camada flotante, essa escuma da lagoa? Ela pode ser mantida para diminuir o contato entre a massa líquida e o oxigênio, evitando a redução da perda de calor, minimizando emissões de odores, mas pode ser removida de tempos em tempos para evitar a proliferação de mosquitos e atenuar os aspectos visuais indesejáveis, quando a camada começa a ficar grossa demais e começa a extrapolar os limites da lagoa. Então, conservação e retirada da camada flotante. A decisão final é relacionada às condições ambientais da região. Quando o clima é muito frio, optar sempre pela não remoção. A lagoa anaeróbia substitui com certa vantagem decantadores primários, adensadores de lodo, digestores anaeróbios e unidades de desaguamento de lodos. A eficiência de remoção de DBO por lagoas anaeróbias está entre 50% e 70% para uma única lagoa. Então, tem necessidade de unidades posteriores de tratamento, ou seja, uma unidade de pós-tratamento. Sistemas de lagoas anaeróbias podem ser, então, seguidos de lagoas facultativas, onde ocorre tanto anaerobiose quanto aerobiose. É o famoso sistema australiano de tratamento de águas residuárias. Então, a remoção de DBO numa lagoa anaeróbia vai proporcionar uma economia de área para a lagoa facultativa, porque as lagoas facultativas, por serem mais rasas, demandam maior área superficial.
A área total de uma lagoa anaeróbia mais lagoa facultativa é de 45% a 70% do requisito se fosse utilizada uma única lagoa facultativa. Isso leva, então, a uma redução de custos de aquisição de terreno e de obras civis, apesar de serem obras simples. Então, para ilustrar o sistema australiano, o que nós temos? Gradeamento, caixa de areia, medição de vazão por calha baixa, ou seja, sempre fase preliminar. A lagoa anaeróbia, profunda, permitindo deposição de lodo e digestão anaeróbia desse lodo, seguido por uma lagoa facultativa, mais rasa, maior, onde no fundo ocorre a anaerobiose, mas na parte rasa pode ocorrer a aerobiose. A gente vê ela até um pouco mais verde e pode ocorrer fotossíntese, desprendimento de oxigênio, mas também crescimento de algas. E a água na ponta da lagoa pode ser lançada diretamente no corpo receptor. Fatores negativos das lagoas anaeróbias. Tem um risco potencial de exalação de maus odores, ou seja, odores fétidos. Então, é interessante que sejam lagoas de zonas marginais, zonas rurais. Pode promover acúmulo de materiais flutuantes, flotantes, a famosa escuma, mas quando o sistema está bem equilibrado, não ocorre maus odores. Então, nem sempre tem um fator negativo tão preponderante assim. Fatores ambientais que podem interferir diretamente no processo de funcionamento das lagoas anaeróbias. Temperatura, ação dos ventos, insolação e precipitação pluviométrica, chuvas. Os ventos, os efeitos adversos, podem ocorrer danos físicos por erosão dos taludes, as paredes laterais internas, devido à formação de pequenas ondas provocadas aí pelos ventos. Então, é interessante que nós tenhamos os taludes protegidos por pedras nas laterais internas. Recomenda-se, então, a proteção dos taludes no mínimo 30 centímetros abaixo e 30 centímetros acima do nível da água, com pedras. Os ventos também podem levar à formação de curtos-circuitos hidráulicos na lagoa, acúmulo de material flutuante em pontos localizados da lagoa. Ou seja, posso ter zonas mortas em função aí do arraste por vento. Mas quando eu tenho uma melhor distribuição de pontos de entrada e pontos de saída, eu tenho uma melhor distribuição dessa carga orgânica de material flotante. Então, dificilmente eu tenho zona morta. Se eu tenho um cano de entrada na lagoa e um de saída, eu direciono essa água limpa para um ponto e essas zonas aqui acabam ficando mortas sem uso. Uma lagoa, quando é construída de forma errada, ou seja, ela não tem a entrada paralela com a saída, acaba tendo um ponto aqui praticamente sem ação, chamado de curto-circuito. Isso aqui não funciona de nada para a lagoa. Ela tem uma grande zona morta. Se eu tenho uma única entrada e uma única saída, eu posso gerar curtos-circuitos nesses pontos, ou seja, zonas mortas. Então, o líquido tende a passar em linha reta. Quando eu distribuo entradas e saídas, eu minimizo bastante esse tipo de efeito. Temperatura é um fator determinante da velocidade de crescimento e também da atividade de degradação bioquímica. E vai depender da combinação de alguns fatores. A temperatura do esgoto que está entrando nessa lagoa, esgoto afluente. Temperatura do ar e da radiação solar incidindo diretamente sobre a lagoa. A vazão do esgoto afluente. Quanto de água por unidade de tempo que está entrando nessa lagoa. E a própria ação dos ventos, que pode acabar acarretando em roubar calor. Mas uma coisa muito interessante, quanto maior o volume da lagoa, menor o impacto que ela sofre desses impactos ambientais. E quanto maior a área superficial da lagoa, mais susceptível ela está de sofrer com esses impactos. Valores de interesse, principalmente em condições de inverno. A atividade de fermentação do lodo não ocorre significativamente em temperaturas abaixo de 17 graus.
Ou seja, a temperatura média do dia tem que ser sempre acima de 17 graus. E essa atividade, ela aumenta em atividade na proporção de 4 vezes para cada 5 graus de elevação, entre 4 e 22 graus. Então, vamos supor que a taxa de digestão nessa lagoa é de 10 unidades, aí, de 10 miligramas de DBO por dia. Só para extrapolar isso daí. A 4 graus Celsius. A 9 graus Celsius vai ser 40. A 13 graus Celsius vai ser 160. A 17 graus Celsius vai ser 640. Então, essa atividade passou de 10 para 640, 64 vezes maior, em apenas um salto aí de 15 graus. Então, isso é bem interessante. A atividade biológica chega ao máximo no verão com temperaturas na ordem de 30 graus. Acima disso, começa a limitar um pouco a atividade bioquímica digestiva das bactérias. Balanço hídrico. Poucos estudos conclusivos sobre o efeito que causam as precipitações pluviométricas diretamente incidindo sobre a lagoa, ou seja, a chuva diretamente superior à lagoa. Mas o efeito negativo pode ocorrer de forma indireta, quando tem um aumento considerável da vazão de águas residuárias por vazões parasitárias nas redes de efluentes, ou seja, uma água parasitária, por exemplo, um rompimento de uma caixa d'água, ou introdução indevida de água pluvial, por exemplo, de chuva numa encosta, que não só a água diretamente sobre a lagoa, mas também das laterais escorrem para dentro da lagoa. Em oposição à evaporação, pode ocorrer problema hidráulico devido ao abaixamento indesejado do nível de água, região onde tem muito pouca chuva e a vazão de entrada é lenta, é muito pouca água que entra por unidade de tempo. Isso é de interesse em regiões com reduzido índice pluviométrico, chove pouco e elevadas temperaturas, como no Nordeste brasileiro. Então, pessoal, a aula de hoje era isso. Um abraço a todos.